Bora, gente! Bora para mais um podcast do esporte. Eu fiquei de gravar um podcast para falar dos jogos de quinta, né? Mas, cara, tinha um problema com o microfone aqui, não sei por que raio não funcionava. E aí funcionou. É aquelas coisas, os mistérios, né, da tecnologia, né? Às vezes vai, se reinicia uma, duas, três vezes e aí vai, né? A coisa volta a funcionar. Mas enfim, né? Tinha um problema aqui com o microfone, eu não sei o que aconteceu, tava funcionando. Aí do nada ele para de funcionar, aí se reinicia, milagrosamente as coisas voltam a funcionar. Mas vambora, vambora, né? O jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil, Atlético Goianiense e Cuiabá, 1-1, tá? Um resultado interessante pro Cuiabá, né? Jogando fora de casa, sempre difícil, né? Caraca, jogar lá, jogar quando o Dragão é mandante, é difícil, hein? É difícil. Os dois gols saíram no segundo tempo, curiosamente, dois gols de escanteio, né? Saindo de cobranças de escanteio. Cara, segue em aberto esse duelo, né? Segue em aberto, totalmente em aberto. Era uma vantagem pro Atlético Goianiense jogar em casa, mas essa equipe do Cuiabá ela já mostrou, né, mais de uma vez que também sabe complicar a vida dos outros, né? É uma equipe que não tá aí para cumprir tabela, tá aí para mostrar serviço, né? Para mostrar que é uma realidade no nosso futebol hoje, brigar por título, cara, tá muito longe disso, né? Muito longe. Se a gente olhar para o próprio Red Bull Bragantino, que hoje é uma das equipes que estão em uma ascensão mais forte no nosso cenário, junto com o próprio Furacão, com o próprio Fortaleza, o Cuiabá ainda está num estágio abaixo ainda, né? Tá, todo respeito aqui, não é demérito algum, né? Não é demérito algum dizer isso, mas frente às equipes que fazem grandes investimentos, eu acho que tem um futuro muito promissor, né? A equipe do Cuiabá, mas ainda tem muito chão pela frente, né? Vai depender de uma sequência de boas gestões, né? E claro, assim, você estando no centro-oeste do Brasil, existe uma dificuldade, né? De você. Cara, é questão de torcedores, né? Por muito tempo, a grande maioria dos torcedores do restante do Brasil, tirando o Sudeste, né? É, torce de uma forma geral, assim, de uma forma geral, tá? Não generalizando, mas generalizando, torce de uma forma geral para equipes cariocas, né? E aí você conseguir trazer essa massa de torcedores para torcer para um clube da região, Centro-Oeste no caso, conseguir patrocínio, tudo isso é um trabalho de longo prazo e a gente, claro, fica na torcida para que isso aconteça, para que isso seja bem sucedido, para que outras equipes, né, ali na região do Centro-Oeste consigam também crescer e se beneficiarem disso, né? Então acho que tem uma representatividade gigantesca, mas é uma equipe, já fugindo um pouco do assunto, mas é uma equipe que vai complicar para muita gente. E no Campeonato Brasileiro a gente vai ver isso acontecendo, né? Já fizeram isso na temporada do ano passado, essa temporada eu tenho certeza, né, que vão complicar demais, tá? Vamos falar de Série B, o Grêmio ganhou, hein? Finalmente o Grêmio ganhou na Série B 3-1 para cima do Guarani. Três gols do Diego Souza, né? Ultrapassou aí o Renato Portaluppi, hein? Na artilharia em gols do Grêmio. E partida que sai o primeiro gol, o Guarani consegue o empate, né? Cresce até no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Grêmio fez prevalecer e o Diego Souza, cara, assim, eu esqueci se foi o segundo ou terceiro gol do Diego Souza. Cara, que impulsão, mano. Eu acho que foi o terceiro, né, se eu não me engano. Ele dá um pulo para cabecear, mas ele chega numa altura absurda, mano. Assim, pô, mais de 35 anos. O cara tem uma impulsão e o Roger falou uma coisa interessante, né? Depois em coletivo, a diferença do Diego Souza hoje com o Diego Souza de 20 anos é que aos 20 anos, ele, na cara do gol, o coração acelera, a ansiedade bate, o cara possivelmente erra o gol, né? Agora o Diego Souza de hoje não, né? Ele na frente do gol, o coração em vez de acelerar, o coração diminui. Ele é frio, ele tem mais frieza. Achei bacana é claro que a ansiedade sempre bate, né? O coração de jogador é sempre acelerado, tem que tá na adrenalina, mas vai ficando cascudo, né? Em virtude do passar dos anos, né? A experiência vem, vai ficando mais cascudo, vai sabendo lidar com esse tipo de situação. O Diego Souza mostra que é um cara que ainda tem bola para queimar, hein?
Ainda tem muita coisa para queimar. Então é importante pro Grêmio. Você vê curioso, né? A gente fala das 2 primeiras rodadas, essa vitória, o Grêmio já deu um salto, né? Claro que as outras equipes ainda vão jogar, mas já dá um salto, né? E é importante manter essa sequência, porque já perdeu muito espaço no início do Campeonato Brasileiro da Série B. Então precisa recuperar terreno. Essa vitória foi muito importante para dar confiança, para dar sequência. Mas repito, chama atenção isso. O Grêmio sai na frente, toma empate e toma até um sufoco do Guarani. Depois, né, o Diego Souza carrasco, né, fez valer a sua precisão, o seu faro de artilheiro e trouxe a vitória para o Grêmio. Né? 3 gols numa partida, diga-se de passagem, é muito difícil. Né? O tal do hat-trick é muito complicado, né? É para poucos, né? É para poucos. Ainda na quinta-feira rolou Londrina e Novo Horizontino. Tô enrolado para falar aqui. Londrina e Novo Horizontino. As 2 equipes empataram em 1-1. Sexta-feira, né? Sexta-feira a gente teve mais jogos da Série B. CSA e Bahia 1-1. Tá? 1-1. O CSA que vem de uma derrota na Copa do Brasil. É importante a gente destacar. Deixa eu buscar só o resultado para não falar boa. 3-0, né? Foi contra o América, né? Foi 3-0 pro América. Isso no Rei Pelé, hein? Dessa vez jogando contra o Bahia, que é o líder da Série B. Empatou em 1-1 aí também no Rei Pelé. Então você vê que existem... A gente não sabe, né? Você pega um adversário de Série A, você vê como é que são as coisas, né? E eu acho que os focos vão variando, né? As equipes vão ter que lidar com isso, né? Importante esse resultado, assim, pro CSA. Claro que o empate jogando com o mandante, ele é muito ruim, né? Ele não é interessante para você sonhar em voltar para a Série A. Não é um resultado importante, mas você pegou o líder do campeonato, a equipe que estava até então embalada no Campeonato Brasileiro, empatou na Copa do Brasil também, curiosamente, né? Então tem dessas coisas, né? Vai ter que arrancar pontos, vai jogar contra o líder, a gente vai ter que, mesmo jogando em casa, a gente vai ter que dificultar, a gente vai ter que valorizar. CSA apenas 2 pontos neste momento, ainda lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro, mas é aquilo que acabei de falar do Grêmio, né? Aí consegue uma vitória, dá um salto importante na tabela, né? O Grêmio ainda vão ter mais jogos, tá? Ainda tem mais jogos para acontecer. Mas o Grêmio está em 4º colocado neste momento, né? Você vê como dá um salto, né? O Bahia é o líder, né? Já tinha 2 vitórias, 6 pontos, somou mais um. Segue líder, né? Segue o líder da Série B. Outra partida, e essa muito importante, hein? Chapecoense e Vasco. O que eu queria começar, antes de falar dessa partida, antes, né, do Vasco viajar para Chapecó, para fazer esse jogo contra a Chapecoense, rolou uma manifestação de uma organizada do Vasco e os caras cobraram, né, pessoalmente, olho no olho, Nenê e o Zé Ricardo, né, o técnico do Vasco. Cara, assim, é das bizarrices, é aquela típica bizarrice do nosso futebol, né? Porque não tem segurança, os caras são intimidados mesmo. O Zé Ricardo queria falar, queria se justificar e o cara, não, fica quieto, você tá aqui para ouvir. Cara, assim, o cara se acha chefe do Zé Ricardo, o cara se acha dono do Zé Ricardo, né? É impressionante, sim, é absolutamente constrangedor, né? A equipe indo para fazer um jogo, tá? Se fosse na volta, uma manifestação, da forma como foi, eu já não ia concordar. O Vasco volta derrotado de Chapecó, né? Eu já nem ia concordar da forma como foi, no olho, cobrando como se fosse o chefe do cara, né? Como se o Zé Ricardo e o Nenê fossem estagiários do futebol. É impressionante, sim. Cara, é lamentável, é vexatório, né? É vexatório. E não é o primeiro episódio que acontece, né? De torcida cobrando jogador. E não vai ser o último, tá? E a cobrança da torcida não deu resultado, porque o Vasco empatou com o Chapecoense. Então, se o torcedor que fez isso esperando uma vitória, porque a torcida do Flamengo pressionou, eles voltaram a ganhar. Ganhar não, voltaram a atuar bem, né? Que o Flamengo já estava ganhando. A torcida do Corinthians foi lá, cobrou, os caras começaram a ganhar. É o líder do brasileiro da Série A no momento. Vamos fazer a mesma coisa, né? O Vasco está numa situação delicada e
tá passando por esse momento aí de vai virar SAF, não vai virar SAF. A gente sabe que tem limitações. O trabalho do Zé Ricardo não é bom, isso a gente tem que ressaltar, não é bom mesmo, mas daí você fazer esse tipo de cobrança no olho, o cara tentando justificar, você chega pro cara e fala, não, você fica quieto que você tá aqui pra ouvir. Cara, assim, é uma das bizarrices do futebol brasileiro e lamentavelmente as pessoas deixam, né? As pessoas do clube, no caso, né? As pessoas responsáveis pela integridade, né? Pelo bem-estar da comissão técnica dos atletas, eles permitem isso, né? Permitem que isso aconteça, né? É lamentável, porque os caras não têm a gestão profissional, os caras não têm pulso para fazer essa cobrança de forma profissional e joga para a torcida fazer isso, né? Então é lamentável. Eu só, assim, eu gosto da ideia do clube empresa, mas não acho que é a solução para todo mundo, até porque Galo, Flamengo e Palmeiras, que hoje são as principais forças do nosso futebol brasileiro, não são clube empresa. Não precisa ser um clube empresa para você se tornar forte e para você voltar a ser gigante. Falta uma gestão responsável, que é o que faltou ao Vasco por muitos anos e que falta, que neste momento a única solução de momento assim para você conseguir um salto, uma guinada, uma virada rápida do padrão do futebol do Vasco é virar clube empresa. Essa é a única saída de momento. Se vai virar ou não, não sei. Não sei, eu não tenho notícias recentes da 777, né? Que o vice foi assistir o jogo contra o Flamengo, falou que era a última vez que o Vasco ia jogar em pé de desigualdade, não só técnica quanto financeira, com o Flamengo, né? Não sei em que pé que tá, de verdade eu não sei, para dar essa informação pro torcedor, mas é triste, assim, é lamentável, né? É lamentável que isso aconteça e o torcedor vai ter que. O torcedor ele não entende ainda a situação que se encontra o Vasco da Gama, né? O torcedor não assim, ele tá se iludindo e ele acha que fazer esse tipo de cobrança com o Zé Ricardo, com o Nenê, que talvez seja um dos principais, assim, um dos caras que mais chamam a responsabilidade nessa equipe do Vasco, os caras irem lá cobrar porque o Nenê tirou a faixa de capitão e jogou no chão. Né? Não, que tem um escudo do Vasco, né? Você tem que respeitar. Pô, cabeça quente. A gente joga o que tem na mão. Se tivesse uma garrafa, ia jogar no chão. Se tivesse qualquer outra coisa, ia jogar no chão. Né? Ele ficou chateado de ter sido substituído. Então, assim, é das bizarrices do nosso futebol. E o Vasco não venceu. Sim, tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que os caras vão cobrar ainda mais, né? Vão ser um pouco mais agressivos. O lado bom é que não legitimou a ação deles, né? Porque se vence, cara, tá vendo? Se não é a gente para fazer essa fumaça, às vezes não, né? Às vezes acho que esse empate é lucro e pensa, nossa, ainda bem que a gente foi lá, porque senão ia perder da Chape em Chapecó, né? Assim, cara, não, a gente fica perplexo com esse tipo de situação, porque os caras ainda acham que no final ainda acham que tem, né, que tem razão, né? Que tem razão. Mas assim, o jogo foi difícil, né? Teve muita chuva, gramado pesado, jogo difícil. Então talvez o jogador tenha visto esse empate como o torcedor tenha visto esse empate como uma vitória e tenha achado o máximo ter feito o que eles fizeram, né? É lamentável, sim. É lamentável. O clube o clube tem o papel de mãe, né? De resguardar a integridade dos atletas, da comissão técnica, dos funcionários, né? E não fizeram isso. Não fizeram isso. E claramente uma atitude proposital, né? Claramente uma atitude proposital. Os caras chegarem, terem acesso ao treinador, aos jogadores da forma como eles tiveram, sim, isso foi permitido. Isso foi permitido por alguém, né? Mais um amadorismo dessa gestão do Vasco. Enquanto não vier a tal da 777, o Vasco da Gama não sobe por esses amadorismos que acontecem, tá? Não sobe. Parece que os caras tentam ser responsáveis, aí você que olha de fora fala, bom, talvez dê certo, talvez comece a vingar. Não vai vingar. Da forma como tá indo, não vai vingar. Enquanto não chegar uma empresa para comprar e colocar em prática uma gestão profissional de fato,
Sinto muito, sim. É triste dizer isso. É triste, cara. O torcedor pode ficar bravo comigo, mas é triste. Se avaliar de forma fria, é isso, cara. O ano do Vasco começa ruim, com essas manifestações. Vou falar, falei e vou repetir. O trabalho do Zé Ricardo não é bom? Não é bom. Eu acho que o Zé Ricardo já tá na praça há um tempo, né? E ele não consegue engatar bons trabalhos. Ele precisa se atualizar. Eu acho, ele é um cara jovem, ele é um treinador que eu acho que ele tem condições de se tornar um bom treinador. Mas ele precisa se atualizar, ele precisa buscar novos conceitos, ele precisa, não só no aspecto tático, né, dentro de campo, mas no aspecto pessoal, no tratamento com os atletas e tudo mais. A gente vê essa fumaça que aconteceu entre ele e o Nenê, né? O treinador tem que ter essa perspicácia de entender que, cara, ele precisa manter um relacionamento próximo com os atletas, né? Isso falta ao Zé Ricardo. Então, assim, ele, não sei se vai, acredito eu que não vai durar muito tempo no cargo, tá? O trabalho não é bom, não é bom, não tem evolução, mas o elenco diferente, assim, eu falava do Cacique Medina Internacional, né? Não tem evolução, mas o Internacional tem um bom time, né? Tem um bom time, é diferente, todo respeito mais uma vez. E aí, não é porque, tá na série. Um dos motivos pelo qual o Vasco não tem uma boa equipe é de estar na Série B. Né? Não só a questão das dívidas, mas também porque o orçamento é limitado. Você estando na Série B, o orçamento é limitado. O que você ganha de televisão é muito pouco, cara. É muito pouco. E o que ganha vai para pagar, né? Dívidas, honorários, enfim. Então a situação é delicada. Assim, o elenco não é bom. E como é que você vai esperar que um técnico faça um grande trabalho se o elenco não é bom? Né? É por isso que eu fiz o paralelo do Internacional com o Cacique Medina. Não tinha evolução, mas o Medina tinha um bom elenco nas mãos e não tinha evolução. O Zé Ricardo não tem evolução? Não tem, mas não tem um bom elenco nas mãos. Assim, desculpa, assim, mas o torcedor sabe da realidade também. Pode ficar sentido? Pode, mas sabe da realidade. Então, de repente vem um treinador, vem um Anderson Moreira, faz um baita trabalho como ele fez no Botafogo. Tudo bem, sim, é exceção. É o cara que soube tirar o melhor com o material humano que ele tinha nas mãos. Mas daí achar que isso vai acontecer sempre, que vai dar certo o tempo todo, né? Assim, é uma aposta de alto risco, né? Então, desculpa o torcedor que não quer o que o Vasco vire clube empresa, mas eu torço para que aconteça, tá? Porque esses amadorismos que acontecem é vexatório, sim. É vexatório. É absolutamente amador. É amador, na minha opinião. E aí você vê, né? No Flamengo aconteceu também. No Corinthians aconteceu também. E assim, Flamengo hoje tem uma gestão um pouco mais profissional, mas não na hora de cobrar, né, jogador, porque na hora que tem que cobrar jogador, eles vão lá e jogam pra torcida fazer isso, né? Os caras não têm essa pegada pra fazer isso aí, ainda falta, você vê, tá no patamar que está hoje, mas ainda tem muita coisa pra melhorar, né? Tem o Corinthians também, né? Então, o Corinthians é outra situação, né? O Corinthians, apesar de ter um bom elenco, uma boa comissão técnica, o Corinthians está afundado em dívidas. Sim, eu já falei mais de uma vez aqui, eu tenho muito pessimismo com essa gestão do Ilho, tá? Muito pessimismo. Sim, não é torcendo contra, a gente torce para que não seja verdade. Que tudo que a gente imagina, que a gente tá no nosso radar, sabe aquele sentido aranha que fica apitando? Vai dar merda. Peço perdão na palavra, mas sabe quando fica é o que eu falo, sentido aranha, né? Do Homem-Aranha, para quem viu, dá aquele sensor, aquele pressente quando o perigo tá chegando, vai dar merda, cara. Isso aí vai dar merda. Espero que não. Obviamente, a gente sempre espera que esteja enganado. O Corinthians é um gigante, né? O Corinthians é um gigante. Assim. O craque Neto costuma falar assim, o Corinthians já era para ter dado merda há muito tempo, mas o Corinthians é tão grande, ele é tão grande que ele é maior que o buraco da camada de ozônio, né? Existe um buraco na camada de ozônio que dificulta a vida do Corinthians na sua gestão, mas o Corinthians é tão grande que ele é maior que o buraco de ozônio, né? O problema é que uma gestão irresponsável pode fazer esse buraco de ozônio crescer em proporções absolutamente cabulosas.
né? Absolutamente cabulosa. Eu me pergunto o quanto que isso vai dar certo ou não. Enfim, já saí do tema Vasco da Gama. E é empate, sim. Mais um empate, mais um resultado que não agrada o torcedor vascaíno, porque tem 3 pontos, são 3 empates consecutivos agora. Coisa importante a gente falar, assim, não é bom? Não é bom. Mas pelo menos não deixou escapar nenhum ponto. Então, assim, se de repente se tornarem rivais, né, na briga, tipo a Chapecoense, por exemplo. Imagina a Chapecoense, vai brigar com o Vasco para subir, né? O CRB, por exemplo, vai brigar com no futuro. Isso aí a gente só vai ver no futuro, né? Ainda tá cedo. CRB, Vila Nova, de repente, né? Sim, a gente não sabe, né? A gente imagina, a gente coloca alguns favoritos, mas até lá a gente não sabe se isso vai acontecer. Se essas equipes eventualmente brigarem com o Vasco para voltar para a Série A, os empates foram bons, de uma certa forma, porque são equipes que vão brigar para voltar para a Série A, são concorrentes diretos e não perdeu ponto para eles. Não tirou ponto deles, mas também não perdeu ponto para eles. Então, de repente, pode ser interessante, mas isso aí só no futuro a gente vai saber. Né? O quanto que isso vai pesar quando chegar na reta final, o quanto que pesou o Vasco não ter vencido, por exemplo, o Vila Nova jogando em São Januário. A gente não vai saber, a gente só vai saber lá para frente. Né? Mas não agrada, mas é o que eu falei, pelo menos não perdeu pontos, né? Pelo menos não perdeu pontos. E em relação a Chapecoense tem 5 pontos e é a vice-líder da Série B neste momento. Ainda tem, repito, partidas para acontecer. Então a gente, de momento, a Chapecoense é a vice-líder. Tá bem? Foi empate em Chapecó. Possível postulante aí a briga para voltar à Série A. Um empate foi interessante. Neste momento, o empate do Vasco em Chapecó foi interessante. Agora, contra as outras equipes, não. Mas contra a Chapecoense, neste momento, se torna um resultado interessante, tá? Tava falando de Corinthians. A gente vai ter hoje, né, um derby importante. Palmeiras e Corinthians. O jogo vai ser em Barueri, na Arena Barueri. Um derby... Sim, de duas equipes no campeonato, pelo menos pensando em Campeonato Brasileiro e até em Libertadores, que vivem momentos distintos. O Palmeiras sobrando na Libertadores, o Corinthians em busca, né, da recuperação. E no Campeonato Brasileiro é o oposto, né? O Corinthians sobrando no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras em busca da recuperação, né? Da ascensão novamente. E são momentos distintos também, assim, o Vitor Pereira não ganhou nenhum clássico ainda, desde a chegada dele. O Palmeiras, falei, busca a sua primeira vitória no Brasileirão. Então são duas equipes que vivem momentos distintos. É muito interessante, sim. Vai ser um embate interessante, torcida única, é bom a gente ressaltar, apesar de não ser a casa do Palmeiras, não ser o Allianz Parque, que vai ter show lá, vai ser torcida única. A torcida palmeirense vai comparecer em peso, isso pode favorecer, pode ajudar a equipe palmeirense, né? O elenco do Palmeiras, pelo menos do último ano, nessa volta do público pós-Covid, pós-pandemia, pós-Covid não, Covid ainda tá aí, mas pós-pandemia, que já não é mais considerado uma pandemia, a volta do público tem feito bem ao Palmeiras, tá? Tem vendo a equipe do Palmeiras jogar ao lado do seu torcedor, isso tem feito muito bem a equipe do Palmeiras, tende a render mais. Então, um embate interessante, né? Lógico que não é nos domínios do Palmeiras, não é o gramado sintético que a equipe do Palmeiras está acostumada a jogar, então isso é um ponto que pode equilibrar um pouco mais as coisas, né, para o Corinthians. Então, assim, duelo aberto, né? Duelo aberto, o Corinthians melhorando bastante. Teve um jogo de Copa do Brasil contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, um jogo muito ruim, mas claramente poupando para esse jogo contra o Palmeiras. O problema é que o Corinthians tem um jogo contra o Boca, na Neoquímica Arena, na sequência. O Palmeiras veio de um jogão contra o Flamengo e vai jogar contra o Corinthians agora, né? Então você vê, assim, o Palmeiras vai estar mais desgastado, o Corinthians a equipe titular está descansada, mas vai ter que se poupar pensando no jogo contra o Boca. É um jogo importante, é fundamental para a sequência do Corinthians na Libertadores. Então você vê, são duas equipes que num ponto ou no outro vivem situações distintas e se vendo numa situação agora de vencer um clássico, né? A importância de vencer o clássico. O Corinthians para dar sequência, né? Seguir líder da competição, essa sequência desse bom momento, né? Do Vitor Pereira com o Corinthians e o elenco também.
e o Palmeiras para buscar a recuperação, né? 3 jogos, até agora apenas 2 pontos, né? Um início muito ruim do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ainda outros jogos interessantes também, Bragantino e São Paulo. São Paulo, nessa nova era aí do Bragantino com o Red Bull, São Paulo, se eu não me engano, não venceu ainda em Bragança. Não venceu. E o retrospecto recente, só derrotas. Então, assim, muito difícil, um duelo difícil para o São Paulo, mas é uma prova de fogo para o Rogério Ceni, né? Uma prova de fogo. As equipes jogaram no início do Campeonato Paulista, foi um jogão, né? Jogo com 7 gols, se eu não me engano, foi 4-3 pro Bragantino. Então essa partida é mais uma partida com expectativa de muitos gols, porque são duas equipes propositivas, né? O Bragantino é muito ofensivo e o Rogério também gosta de soltar o jogo. Então eu acho que é mais uma partida de muitos gols e o São Paulo joga contra um tabu recente contra o Bragantino, uma parada difícil em busca de recuperação depois da derrota para o Flamengo e empate na Copa do Brasil, né? Duelo rubro-negro também no sábado, Atlético Paranaense e Flamengo, tá? Parada difícil que o Flamengo vai enfrentar, vindo de um jogo desgastante contra o Palmeiras, né? Muita exigência física, vai enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, gramado sintético, né? Então tem essas peculiaridades, essas particularidades. O Atlético que vem num bom momento também, vindo de vitória, né? Uma bela vitória, diga-se de passagem. E outro jogo também interessante é o Fluminense contra o Internacional, né? O Abel Braga vai reencontrar o Internacional após aquela campanha que ele fez com a equipe colorada, que quase chegou ao título do Campeonato Brasileiro, inesperado título de Campeonato Brasileiro. Então, duelo interessante, a estreia do Mano Menezes, também outro fator interessante. E o outro jogo que fecha a rodada de sábado, Atlético Mineiro e Curitiba, né? Esse aí, o Galo amplo favorito para cima do Curitiba, né? Eu citei os outros primeiro porque existem essas coisas, né? De São Paulo e Bragantino, do Atlético, do Furacão com o Rubro Negro, com o Flamengo, Fluminense Internacional, Abel Braga, né? Palmeiras e Corinthians, o Derby, equipes que vivem momentos distintos. O Atlético Mineiro, o Galo e o Curitiba vivem em momentos distintos, sim, mas o Atlético é amplo favorito, né? Amplo favorito. E no domingo, Santos e América, né? Duas equipes em franca evolução. O América eu acho que muito mais que o Santos, né? Mas duas equipes que querem manter essa sequência boa, recente que eles estão vivendo. Juventude Cuiabá, Atlético Goianiense e Botafogo, né? Botafogo parada difícil e o Botafogo também uma equipe em franca ascensão, né? Em franca, ganhando confiança, ganhando sequência. Esse jogo pode ser importante para o Botafogo, de repente, conseguir uma vitória aí, já dá uma embalada legal, né? Já dá uma embalada legal. O Luiz Castro vai ter uma tranquilidade que o Vitor Pereira não teve até agora, né? O Vitor Pereira não teve tranquilidade até agora. O Luiz Castro, se vence essa partida, vai ficar numa situação muito bacana, né? Isso que ele está vivendo um momento de pré-temporada, né? Então, você vê como uma sequência de jogos que favorece, não que o Atlético Goianiense vai ser presa fácil do Botafogo de forma alguma, né? Jogar ali, jogar lá é muito difícil, é muito complicado. Mas é o que eu tô falando, se de repente consegue uma vitória, uma coisa é o Botafogo pegar o Flamengo, o Palmeiras, o Galo nas rodadas iniciais. Outra coisa é pegar o Atlético Goianiense, todo respeito à equipe do Atlético Goianiense. Mas você vê, o Palmeiras pegou o Flamengo e vai pegar o Corinthians agora, né? O São Paulo pegou o Flamengo e vai pegar o Bragantino agora. 2 jogos fora de casa. Então você vê que para a sequência do Botafogo, que está vivendo meio que uma pré-temporada agora, é muito importante. É uma sequência que ajuda o Luiz Castro a trabalhar. Ajuda, porque ele está vivendo uma pré-temporada agora e na hora que vier esses jogos contra os bichos papões, né, do momento, já vai ter conseguido dar um pouco mais de ritmo e colocado um pouco mais as suas ideias de jogo dentro de campo, né?
Então, importante isso pro Botafogo. E é isso, gente. Por hoje eu vou encerrar. Se a gente tiver um tempinho, a gente vai gravando o podcast final de semana também para repercutir a rodada. Deixo o convite aberto, né? Quiser que eu falo do seu clube de coração, né? Dê um pouco mais de destaque na Série B. Pô, só falar de algumas equipes da Série B. Eu costumo falar um pouco mais das equipes, né? Que caíram, né? Que pelo menos eu e muita gente coloca numa prateleira de favoritos, mas isso não significa que são favoritos. Não, isso não significa que eles vão subir. Neste momento são, né? O Bahia caiu, é o líder agora. O Grêmio também, ó, quarto colocado, mas vão jogar muita gente ainda. O Cruzeiro a gente também fala bastante, né? Nova era com o Ronaldo Fenômeno. O Vasco, né? Que caiu e não conseguiu voltar. Torcida de massa, né? O Vasco da Gama é torcida de massa. Então a gente sempre costuma falar um pouco mais dessas equipes, mas fica o convite aberto, né? Quiser que eu falo do seu clube de coração, é só comentar aí embaixo. A gente vê no próximo podcast e a gente fala um pouco mais, tá? Do seu clube de coração. E é isso, gente. Por hoje eu vou encerrar. Já para todo mundo um grande final de semana de carnaval, né? Muita folia para os que puderem, com responsabilidade, porque a gente sempre diz, a Covid está aí, apesar de estar um pouco mais tranquila a situação. Ainda tem casos graves, mesmo para as pessoas vacinadas, né? Um pouco mais difícil de acontecer, mas ainda acontece. Então, vai devagar, né? Vai com responsabilidade, como diria Felipe Melo, sempre com responsabilidade, tá? E é isso, gente. Valeu demais. Um forte, é bom acompanhar esses jogaços que tem aí no sábado. Forte abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau.